Você está numa reunião. Seu chefe faz uma pergunta direta. Você sabe a resposta, mas alguém mais confiante fala antes. E você sente um alívio estranho. Ainda bem que não precisei falar. Ou então, você está num evento. Vê alguém que admira do outro lado da sala. Você pensa em se aproximar, ensaia o que vai dizer, e não vai, porque apareceu aquela voz. O que eu tenho de interessante a dizer para alguém assim? Ou a versão mais silenciosa. Você está numa conversa com alguém bem-sucedido, e a vida inteira tudo que você diz passa por um filtro interno. Isso vai soar idiota? Isso vai me fazer parecer pequeno? Antes de sair pela boca. Isso não é timidez, não é introversão, é insegurança. E ela tem um mecanismo muito específico que a maioria das pessoas nunca diagnosticou. Nos próximos 10 minutos, você vai aprender o que os estoicos descobriram há 2000 anos sobre esse mecanismo. Quando você entender isso, essa voz some. Mas antes, preciso te mostrar algo incômodo. Toda vez que você sente insegurança com alguém que admira, o seu cérebro faz uma comparação automática e injusta. Ele pega tudo que você sabe sobre os seus defeitos e compara com tudo que você imagina sobre as qualidades do outro. Você conhece suas falhas por dentro, seus erros, suas dúvidas, seus momentos em que quase desistiu, seus dias ruins, as vezes que falhou. Mas enxerga a outra pessoa por fora. Só os sucessos, só a postura, só a confiança, só o que ela escolheu mostrar. É uma comparação entre o seu rascunho e a versão final do outro. Sempre vai perder. E aqui está o dado mais assustador. Quanto mais inteligente você é, mais elaborada fica essa comparação. Seu cérebro não fica mais gentil com o aumento da consciência. Fica mais criativo nas formas de te diminuir. Epicteto, um estoico que nasceu escravo, foi açoitado, ficou aleijado e mesmo assim se tornou um dos filósofos mais influentes da história. Tinha uma frase precisa sobre isso. Não compares teu interior com o exterior do outro. Ele não dizia isso como consolo. Dizia como diagnóstico do mecanismo que te paralisa. E o que os estoicos descobriram, e que a psicologia moderna confirmou, é que esse mecanismo tem 5 componentes. 5 regras que, quando você aprende a usar, eliminam a insegurança não por força de vontade, mas por compreensão. Fica até o final. A regra 3 é a mais contra-intuitiva e a que mais muda tudo. Se você ainda não é inscrito, inscreve agora. Na quinta-feira sai o próximo vídeo. Por que você se sente uma fraude mesmo quando tudo na sua vida diz o contrário? E o método estoico para acabar com isso de uma vez. Ativa o sino para não perder. Regra 1. A admiração é informação, não hierarquia. Quando você admira alguém, essa emoção está te dizendo algo valioso. Esse alguém representa algo que você quer, uma qualidade, um resultado, uma forma de ser. Isso é uma bússola. A insegurança aparece quando você transforma essa informação em sentença. Ele tem isso, eu não tenho, logo sou inferior. Marco Aurélio escrevia nos seus diários pessoais, nunca escritos para publicação, descobertos séculos depois da sua morte, que passava tempo observando pessoas que admirava não para se diminuir, mas para extrair o que era utilizável. Ele chamava de minerar virtude nos outros. Um general corajoso virava um modelo de coragem. Um filósofo paciente virava um modelo de paciência. A admiração era matéria-prima, não régua de julgamento. E ele era imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo naquele momento. Ainda assim, usava a admiração como aprendizado, não como prova de insuficiência. O exercício. Na próxima vez que sentir admiração por alguém, substitua a pergunta, por que eu não sou assim? Por, o que especificamente nessa pessoa eu quero desenvolver? A insegurança diminui imediatamente, porque você saiu de comparação e entrou em aprendizado. Regra 2. O tribunal na sua cabeça não existe. A maioria da insegurança que sentimos com quem admiramos não é sobre o que essa pessoa pensa,
é sobre o que imaginamos que ela pensa. É um julgamento de um juiz que você mesmo inventou, num tribunal que você mesmo construiu, sobre um crime que você mesmo fabricou. Epicteto dizia: os homens não são perturbados pelos acontecimentos, mas pelas opiniões que formam sobre eles. Você não está nervoso porque está na presença dessa pessoa. Está nervoso por causa do roteiro que criou na sua cabeça sobre o que ela está concluindo sobre você. E enquanto você gasta energia gerenciando esse roteiro imaginário, a interação real está acontecendo sem a sua presença de verdade. O exercício: quando a insegurança aparecer, pergunte: tenho alguma evidência real de que essa pessoa está me julgando negativamente? Na quase totalidade dos casos, a resposta é não. Você está sendo perseguido por um fantasma que você mesmo criou. As duas primeiras regras trabalham antes da interação. Mas e durante? Quando você abre a boca e a voz treme? Quando o pensamento some no meio da frase? Quando o silêncio dura 1 segundo a mais do que deveria? A regra 3 é o que os estoicos usavam especificamente nesses momentos, e ela é completamente contra-intuitiva. A maioria das pessoas faz exatamente o oposto. Regra 3. Foque só no que você controla e abandone o resto com rigor. Epicteto construiu toda a sua filosofia em torno de uma distinção: o que está no seu poder e o que não está. No seu poder, suas palavras, suas perguntas, sua atenção, sua intenção. Fora do seu poder, a reação do outro, a impressão que causa, o julgamento que recebe. A insegurança social é quase sempre o resultado de tentar controlar o que não pode ser controlado. Você gasta energia gerenciando a percepção do outro, e isso te deixa menos presente, menos autêntico e, ironicamente, menos interessante. Pensa assim: quando você está numa conversa e metade da sua atenção está monitorando como você está sendo percebido, você está oferecendo apenas metade de você mesmo. E metade de uma pessoa presente é menos interessante do que uma pessoa completamente focada em escutar. Antes de qualquer interação difícil, faça mentalmente 2 colunas. Coluna 1. O que eu controlo aqui? Minhas perguntas, minha escuta, minha honestidade, o que eu escolho dizer. Coluna 2. O que não controlo, o que ele vai pensar de mim, como vai reagir, se vai me respeitar, se vai me achar inteligente. Coloque toda a atenção na coluna 1. Abandone a coluna 2 completamente. Não porque não importa, mas porque pensar nela não muda nada e apenas te tira do momento. Regra 4. Use a admiração como estrutura de conversa. Pessoas que você admira chegaram onde estão por razões específicas. E essas razões são quase sempre o assunto que elas mais gostam de falar. A pergunta bem feita sobre a trajetória do outro transforma você de alguém tentando impressionar em alguém genuinamente interessado. E curiosidade genuína é mais magnética do que qualquer impressão que você poderia tentar causar. Marco Aurélio tinha o hábito de iniciar conversas com líderes e filósofos com uma pergunta sobre o que tinham aprendido, não sobre o que tinham feito. O que essa experiência te ensinou? É uma pergunta que abre pessoas. Ela diz: estou interessado em como você pensa, não apenas no que você conquistou. E enquanto você faz isso, a insegurança não tem espaço, porque você saiu do foco em si mesmo. Regra 5. A insegurança diminui com exposição, não com preparação. Essa é a que mais incomoda, porque a maioria das pessoas tenta resolver insegurança com mais preparação, mais estudo, mais qualificação, mais conquistas, como se um dia chegassem a um ponto onde finalmente se sentiriam suficientes antes de agir. Esse ponto não existe. A insegurança não é preenchida por conquistas, é dissolvida por exposição repetida. Os estoicos chamavam isso de asqueses, prática deliberada de colocar-se em situações desconfortáveis de forma sistemática. Epicteto mandava seus alunos fazer coisas que os envergonhavam publicamente: pedir comida na rua, falar com estranhos,
expor-se ao ridículo menor, não para sofrer, mas para provar ao sistema nervoso que o perigo não é real e que sobreviviam. O sistema nervoso aprende com a experiência, não com o raciocínio. Você pode se convencer racionalmente de que não há perigo numa conversa difícil, mas o corpo não vai acreditar enquanto não tiver a experiência de sair daquela conversa inteiro. Se você quer eliminar a insegurança com quem admira, a resposta estoica é: busque essa interação mais vezes, não menos. Cada exposição reduz a intensidade da resposta, não porque você ficou melhor, mas porque o sistema nervoso aprendeu que sobrevive. Então, resumindo o que os estoicos sabiam e que a maioria das pessoas nunca aprende, a admiração é informação. Use como bússola, não como régua. O tribunal na sua cabeça não existe. Você está sendo julgado por um juiz que inventou. Controle o que controla e abandone o resto com rigor. Presença total vale mais do que impressão gerenciada. Use a curiosidade como estrutura. Interesse genuíno é mais magnético que performance. E exponha-se mais, não menos. O sistema nervoso aprende com experiência, não com preparação. Isso não é motivação, é mecânica. Quando você entende o mecanismo, a insegurança perde o poder, não porque você ficou mais forte, mas porque parou de alimentá-la com atenção que ela não merece. Se esse vídeo chegou em você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e inscreve. Na quinta, tem o próximo. A gente vai falar sobre por que você se sente uma fraude mesmo quando todas as evidências dizem o contrário. Até quinta.